Um caso de abuso sexual contra uma menina de 8 anos terminou com um homem esfaqueado. Foi assim. Ele foi ser ouvido na delegacia da infância e da juventude. Na delegacia, né, de crimes contra o menor, né? Quando ele saiu da delegacia, o irmão da vítima disse: ei, vem cá, tome. O policial disse: pá! Tentou dar um tiro pra cima. Tentou não, deu um tiro pra tentar. Ele não obedeceu e teve que acertar, né? Sabrina Barbosa. Na Delegacia de Crimes contra a Infância e Juventude, esse caso dessa criança de 7 anos que teria sido estuprada, desde da semana passada que a delegacia vem investigando essa situação, e ontem os principal suspeito, que seria o padrasto desta criança, foi prestar depoimento. No momento da escuta, quando ele terminou de ser ouvido pela delegada, ele simplesmente foi esfaqueado pelo irmão da vítima. O irmão da vítima pegou uma faca e atacou o padrasto da criança. O que é que acontece? E no meio de toda essa confusão, um policial tentou apaziguar a situação e o irmão da vítima levou um tiro no pé, que é um tiro de contenção, como a gente chama, para que realmente um crime não acontecesse na porta da delegacia após o recolhimento de um depoimento. Mas para entender melhor essa história, principalmente partindo do início, como que está essa criança que teria sido estuprada, tem provas, tem toda uma situação dessa conduta, eu vou conversar com a delegada doutora Joana Dark, que vai me mostrar um pouco o caminho que levou a essa história, desde o início, quando chegou na delegacia essa investigação desse estupro. Esse crime foi noticiado à delegacia há uns 15 dias. Por não ser uma situação de flagrância, baixou-se portaria e começamos a investigar, né? A menina foi submetida à escuta, a exames, todo um acompanhamento da delegacia, do Conselho Tutelar, e já concluído o inquérito policial, faltando apenas a escuta do acusado, a qualificação e interrogatório dele. Ele compareceu ontem, foi apresentado por um advogado, negou o fato, claro, né, que todos negam, e ao terminar o seu relato, ele, quando saía da delegacia, foi surpreendido pelo irmão da vítima, que não se sabe como ele tomou conhecimento, mas ele abordou o acusado e esfaqueou na frente da delegacia. Vendo aquele barulho, aquele tumulto, o policial saiu para saber ver o que estava acontecendo e, vendo que o rapaz estava esfaqueando o outro, deu um tiro para cima para intimidar. Como ele não se intimidou, ele deu esse tiro para conter a fúria dele, né? Então, o esfaqueado começou a perder muito sangue. O próprio advogado foi quem o socorreu, né? Não sei informar o estado de saúde dele, e nós solicitamos o SAMU para que socorresse também o rapaz, o irmão da vítima. Acredito que ele já deve ter ido para a delegacia, né? Com certeza, porque eu vi um pedido da mãe dele, solicitando um advogado, porque o filho dela ia passar por uma audiência de custódia. Então, o procedimento é esse. Depois que ele saísse do hospital, ele já se encontrava preso, ele ia para a delegacia de homicídio, e onde foi autuado, né, por tentativa de homicídio. Nesse caso, falando sobre o acusado do estupro da criança de 7 anos, que é o padrasto, como foi que aconteceu? Se tem relatos de pessoas, ou até mesmo quais as provas circunstanciais nessa situação que realmente comprovam que houve o abuso e que ele é o acusado dessa situação? O que é que vocês têm em mãos de provas? Olha, nós temos o relato da criança, que é rico em detalhes, né? São coisas que uma criança, se ela não presenciar, ela não tem condições de falar aquilo, né? E também no exame constatou-se não uma penetração sexual, mas vestígios de coisas tipo ato libidinoso, né? Foi detectado no exame sexológico da criança. Nesse caso, o acusado vai seguir preso. O acusado da agressão... O acusado do estupro. Não, o acusado do estupro, foi indiciado e está em liberdade, certo? Isso vai depender da justiça. Se a justiça vai... Como é que a justiça vai entender, se determina uma preventiva, vai ser da justiça, porque o inquérito na delegacia, como não foi uma situação de flagrante, foi instaurado por portaria.
Deu para entender um homem, abre aspas, fecha aspas, acusado de estuprar uma criança. Como se passou 15 dias, ele foi com um advogado para ser ouvido pela delegada. Não havia flagrante, então ele não foi preso. Ele foi ouvido e saiu com o advogado. Fora da delegacia, no meio da rua, o irmão da vítima, com a faca, esfaqueou. O policial estava próximo, deu um tiro para cima, tentando alertar, não resolveu e deu um tiro de contenção. O que esfaqueou está sendo acusado agora de tentativa de homicídio, preso, custodiado. E o que é acusado do estupro vai responder em liberdade até a decisão do Ministério Público e da Justiça. Isso é Brasil, né? Que coisa, né? Complicado, né?